A analogia que eu faço é a seguinte: você está dirigindo o seu carro e no painel do seu carro aparece uma luzinha vermelha, dizendo que tem alguma coisa errada. Você vai lá e desliga essa luzinha vermelha. Você acha que você resolveu o problema? Não. Eu tinha uma dor. Eu fui lá, tomei um analgésico. Acabou a luzinha vermelha. A dor apareceu lá dizendo, você precisa cuidar disso aqui, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu vou lá e tomo um analgésico. Acabou o problema da dor. O problema continuou. Eu só tirei a sintomatologia. Bom, para nós termos saúde, a gente tem uma combinação de coisas. Por exemplo, a gente precisa de oxigênio. Você respira mal, por exemplo, não sabe respirar, ou não respira com diafragma, você já começa a alimentar o seu sangue com menos quantidade de oxigênio. Nós precisamos tomar muita água. 40% dos brasileiros estão desidratados, a pesquisa feita aqui. E isso reflete no mundo inteiro. Você tem que ter alimentos, proteínas, gorduras, carboidratos. Mas eu não posso comer gordura. Você tem gordurofobia. Isso aí é um erro, tá? Você vai ver aí, nós temos lá no nosso site 3 trabalhos científicos publicados em português, com o Dr. Rubson Olivo, sobre gordura saturada, que você acha que é ruim. Isso aí é uma lavagem cerebral que você sofreu. Vai lá ver. Nós temos nesses 3 trabalhos 336 referências científicas sobre o assunto, mostrando que é o contrário, a gordura saturada faz muito bem para a saúde. Muito bem. E você tem as vitaminas e os minerais, que são os alimentos reguladores. Nós podemos ter a proteína, a gordura, carboidrato, mas às vezes se falta um mineral, se falta uma vitamina, é o suficiente para faltar saúde. Deu para entender? Muito bem. A restauração que nós estamos procurando aqui, porque é recuperar e manter a saúde, que é a nossa conversa aqui, genérica. Claro que numa live dessa eu não posso me aprofundar muito, não tenho que aprofundar. Para aprofundar eu preciso de mais tempo. A restauração da saúde deve ser feita com nutrientes e não com remédios. A terapia nutricional aumenta a resistência às doenças. Então, se eu estou bem nutrido, eu vou ter menos infecção virótica, menos infecção bacteriana, menos infecção fúngica, menos infestação, chama parasitária, porque eu tenho mais proteção, meu sistema imune está mais fortalecido, está mais robusto, principalmente nessa situação toda que nós estamos vivendo. A analogia que eu faço é a seguinte: você está dirigindo o seu carro e no painel do seu carro aparece uma luzinha vermelha, dizendo que tem alguma coisa errada. Você vai lá e desliga essa luzinha vermelha. Você acha que você resolveu o problema? Não. Eu tinha uma dor. Eu fui lá, tomei um analgésico. Acabou a luzinha vermelha. A dor apareceu lá dizendo, você precisa cuidar disso aqui, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu vou lá e tomo um analgésico. Acabou o problema da dor. O problema continuou. Eu só tirei a sintomatologia. É o que nós fazemos em medicina. Nós, médicos, que fomos formados, 6 anos de medicina, mais 4 de atualização, de especialidade, não sei o quê, nós somos enxugadores de gelo. Nós vamos tratar sintoma. E a maioria das coisas a gente fala que é idiopática, a gente fala que não sabe de onde veio, muitas vezes vem de uma deficiência vitamínica, muitas vezes vem de uma deficiência mineral, muitas vezes vem de uma toxina, certo? E às vezes a gente fica tratando só o sintoma e o que está acontecendo mesmo continua lá. A árvore está pegando fogo e eu estou lá jogando água na raiz da árvore. Todo adoecimento. Essa é uma afirmação que eu estou fazendo. Certo? Deixa eu discutir com você um outro conceito muito interessante. É o conceito do gargalo. Eu quero que você imagine uma corrente e você vai puxar essa corrente a ponto, você pode colocar um guindaste de cada lado, para puxar a corrente. Você há de convir que uma hora, se o guindaste for forte, a corrente vai arrebentar, não vai?
Onde? No elo mais fraco. Sempre arrebenta no elo mais fraco. Esse elo mais fraco nós chamamos de órgão de choque. Tem gente que a família inteira morre de coração. Tem gente que a família inteira morre de câncer. Tem gente que a família inteira tem doença autoimune. Isso é o órgão mais fraco, é o sistema imune, é o coração. Tem gente que a família inteira tem tremor essencial, é problema de cerebelo. Então, é importante você saber assim, no meu caso, qual o meu elo mais fraco? Qual o meu órgão de choque? Porque o seu órgão de choque pode ser o coração, o seu órgão de choque pode ser o fígado, o seu órgão de choque pode ser o cérebro. O que você tem que cuidar é do órgão de choque, porque a corrente vai arrebentar no elo mais fraco. Não adianta eu ter um coração muito forte se o meu fígado está doente. E eu estou bebendo, eu tenho cirrose hepática e eu não vou morrer do coração. Mas se eu não tiver um transplante hepático, eu vou morrer do fígado. E eu estou preocupado com o meu coração? Não, eu tenho que estar preocupado com o meu fígado. Porque ele é que vai me manter. Você, olha o que eu vou falar. Tem a mesma idade. Eles podem ter a mesma idade na certidão do nascimento. Mas se você é um indivíduo alcoólatra e bebe todo dia, o seu fígado é muito mais velho que os seus rins. Porque o álcool ele vai para o fígado para ser metabolizado, sempre. Ele vai para dois lugares só. Ele vai para o cérebro e ele vai para o fígado. Por isso que você fica bêbado quando você bebe. Certo? Então, eu gostaria de fazer aqui uma metáfora, fazer uma analogia. Como eu disse para você, eu gosto de trabalhar com metáforas. Aliás, como é que Jesus ensinava? Metaforicamente. O que Jesus ensinava fazendo o quê? Contando história. Ele contava parábolas. Então, dentro da parábola, ele colocava a mensagem. E a mente crítica de quem estava escutando a parábola e a mensagem passava junto. Então, é muito bom você trabalhar. Eles dizem que metáfora é a linguagem dos deuses, é mesmo. Então, eu vou criar uma metáfora aqui com você. Vamos imaginar que nós temos que construir um prédio bonito, alto. Bom, se eu para construir um prédio bonito, alto, eu tenho que, primeiro de tudo, eu tenho que fazer a fundação. Quanto mais alto é o prédio, mais profundo eu tenho que ir para segurar o prédio. Ninguém vai construir um prédio sem fundação. Eu tenho que ter uma base para começar. Então, o nosso prédio da saúde, que nós vamos construir aqui, ele tem uma fundação. A fundação é, primeiro, a desintoxicação. Nós vivemos num mundo, um oceano de toxina. A água está contaminada, a terra o solo está contaminado, o ar está contaminado, nós estamos contaminados. Fizeram um estudo com sangue, cordão umbilical na Universidade da Califórnia, San Diego, e teve recém-nascido que tinha mais de 200 substâncias que não pertencem ao corpo humano. Foi passado da mãe pela placenta. Quer dizer, já nasce intoxicado. Então, na faculdade de medicina, a gente tem muito pouca noção do que é desintoxicar. A gente não acredita que o médico clássico ele não acredita que uma pessoa pode se intoxicar com chumbo, pode se intoxicar com metal, com mercúrio, entendeu? Pode se intoxicar com cloro, pode se intoxicar com flúor. É só sair para a literatura e ver. Segundo, a nossa imunidade. Porque a nossa imunidade é a espinha dorsal da nossa fisiologia. Então, uma pessoa que não tem imunidade, ela pode ficar doente a qualquer momento, qualquer coisa derruba ela. E terceiro, é o equilíbrio hormonal. À medida que nós envelhecemos, os nossos hormônios vão diminuindo. E muitas vezes eles diminuem uma quantidade tão grande que, se não houver uma suplementação hormonal, para quem sabe fazer isso, não é qualquer um, não é qualquer médico que faz isso. Tem que ser alguém que saiba trabalhar com isso. Porque muitas vezes, quando você fala que está fazendo reposição hormonal, você está repondo com análogos. Aí você tem essa base, a fundação, o detox, a imunidade e o equilíbrio hormonal. Isso é a fundação para começar o prédio. A toxicidade, eu poderia discutir com você horas
e horas sobre a intoxicação de metais tóxicos, a intoxicação alimentar, os produtos, os conservantes que coloca nos alimentos, a quantidade de vezes por semana que você come fora de casa faz uma diferença na sua saúde. Você, lá no restaurante, você vai comer no almoço, você não sabe qual o óleo que eles estão usando. Você não sabe se eles estão reusando um óleo vegetal que não pode ser reusado, que tem que ser descartado. Entendeu? Você tem a intoxicidade infecciosa, você pode ter uma infecção oculta dentária, tem a poluição eletromagnética, você tem o Wi-Fi na sua casa, é confortável, mas você paga um preço pela sua saúde com isso. Quanto mais poluição eletromagnética você tiver, mais problema você tem. Tá? Tem gente que é super sensível a isso. Você tem, às vezes, você está num relacionamento tóxico, você tem uma toxicidade dentro de casa, uma pessoa que, cada vez que você interage com ela, ao invés de um contribuir com o outro, prejudica. Você tem pensamentos que te atordoam, que te perturbam, que estão sempre martelando na sua cabeça, pensamentos fixos. E você tem chamado poluentes orgânicos persistentes, geralmente derivados do petróleo. São cremes que você passa no corpo, são plástico que você coloca no micro-ondas e contamina o líquido que está dentro daquele plástico. Você pega um copo de plástico, coloca no micro-ondas para esquentar uma água. Aquela água já não é a mesma, vai sair dali com bisfenol A, com fitalato, etc. E tal.